Bom dia. Para você que eu não dei um abraço, não cumprimentei lá fora, sinta-se abraçado. Amém? Você está feliz hoje? Tá mesmo? Porque hoje é um dia de festa. Hoje é um dia, como a pastora Arlete já deixou bem claro para a gente aqui, que nós celebramos algo muito importante. E mesmo Jesus, naquele dia onde ele seria traído, ele sabia disso, ele estava celebrando. O texto fala que ele celebrava junto com os discípulos. E para nós hoje não pode ser diferente. Talvez você, na hora de sair lá da sua casa, estava se arrumando. Talvez você tenha pensado assim, poxa, eu vou para a igreja hoje porque hoje é dia da ceia. E você tenha lembrado desta celebração. Ou talvez não. Ou talvez você tenha, enquanto se arrumava, pensado assim, poxa, hoje é ceia. Eu vou tomar ceia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que entender que é um dia especial. É um dia de celebração. Mas talvez, você tenha sido roubado nisso. Talvez o seu entendimento tenha sido roubado de alguma maneira por Satanás a respeito do dia de hoje, a respeito da celebração que nós fazemos uma vez por mês. Obrigado, Carlão, Deus abençoe. A respeito desse momento. Talvez você teve o coração roubado em algum momento porque te ensinaram errado a respeito disso. Você entendeu errado, aprendeu errado, mas hoje nós, examinando esse capítulo que a pastora Arlete acabou de ler conosco, eu quero convidar você a fazer 3 movimentos em cima desse capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O primeiro desses movimentos é olhar para trás. O segundo movimento é a gente olhar para frente. E o último movimento a gente vai olhar para dentro de nós. Amém? Abra aí o seu livro sagrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler só mais um pedacinho. A partir do verso 23. Eu estou lendo aqui na NAA, tá bom? E por que eu iniciei dessa forma, lembrando que é uma festa e que nós realmente temos que entender isso como uma festa? Porque, infelizmente, quantas vezes eu já fiz isso também, até entender isso, mas graças a Deus eu hoje consigo entender o porquê que eu fazia isso, e talvez você faça isso e nem saiba por quê, mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração hoje, o Espírito Santo ele vai ministrar sobre a sua vida, e será diferente daqui por diante. Amém? Existem pessoas que elas fogem da ceia por causa do pecado. Só que na verdade o nosso movimento tem que ser ao contrário. Nós devemos fugir do pecado por causa da ceia. Talvez até hoje você tenha fugido da ceia por conta de algum pecado. Por que eu digo isso? Porque desde o início do ano, nós mudamos a nossa maneira de ministrar a ceia. Porque nós entendíamos que não é errado, tá? Nós abrirmos o microfone para as pessoas virem aqui e compartilharem aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. Como isso edifica a nossa fé, não edifica? Eu me sinto edificado quando alguém vem aqui e traz algo da parte de Deus que aconteceu na vida, ou na vida de alguém próximo a ela e ela está testificando. Isso é maravilhoso. Porém, um momento muito importante é exatamente esse exercício que Paulo está fazendo com a igreja de Coríntios, a respeito do cerimonial da ceia. Como a pastora Arlete acabou de ler, nós vimos que durante um momento de festa que eles faziam, essa festa tinha um nome que talvez você já conheça, o nome ágape, que significa amor em grego. E é nessa festa
eles traziam o pão e o vinho, e assim também aproveitavam o momento para celebrar a ceia. Só que estava acontecendo algo muito errado ali, porque eles se juntavam para poder celebrar a ceia, só que havia divisão na igreja. Então você imagina naquela época, aquele que tinha mais dinheiro, o que ele fazia? Ele traria um banquete para a igreja, certo? E aquele irmãozinho que por algum motivo não tinha condições, ele ficava lá só lambendo os dedos. A ponto deles começarem essa festa e esbanjando tanto, que quando chegava na hora de celebrar a ceia, os caras estavam bêbados. Mas, Wellington, como assim? Vinho naquela época não tinha álcool? Engano seu, lei do engano. Tinha sim. A ceia era celebrada com vinho também. Por que nós não usamos vinho hoje na ceia? Não usamos vinho na ceia porque nós entendemos que existem pessoas que já tiveram problema com álcool. Então nós não vamos ser pedra de tropeço para ninguém. Então a gente usa o suco da vide, certo? É um suco de uva. Fechando esse parêntese, nesse tempo que a gente fez desde o início do ano, de abrir o microfone para testemunhos no dia de ceia, Deus tem me incomodado muito a respeito disso. Porque, como vocês sabem, eu sento lá no fundão, a Daiane não gosta de sentar aqui na frente, então eu vou lá para o fundo com ela. E durante a distribuição do pão e do vinho, pessoas deixam de tomar. Há recusas. Irmãos, longe de mim ser juiz de alguém. Eu não conheço o coração de ninguém aqui a não ser Deus. Deus, Ele conhece os nossos corações e Ele sonda até o nosso mais íntimo. Mas o que me preocupa é o seguinte: será que essa pessoa ela entendeu o que é a ceia? Ela entendeu o cerimonial que nós fazemos aqui todos os primeiros domingos do mês, em exceção a alguns dias que a gente troca? Mas enfim, percebo também que existem pessoas que não estão na igreja no dia de domingo de ceia. E isso entristece o meu coração também. A pessoa ela está aqui todos os domingos e no domingo de ceia ela não vem. Talvez esteja fugindo da ceia por algum motivo. Não sei, mas isso incomoda o meu coração. Se isso incomoda o meu coração, eu tenho certeza que incomoda o coração de Deus. Ou até mesmo, a pessoa ela permanece no momento do louvor, ela está até a palavra de oferta, ela está na ministração, mas na hora que vai distribuir os elementos da ceia, ela dá meia volta e sai. Como eu disse, longe de mim ser juiz de alguém, mas nós vamos olhar aqui e à luz da palavra, nós faremos o exercício e eu creio que vai responder algumas questões, né? Também sou bastante questionado a respeito de, olha, poxa, mas por que é a ceia? Como é a ceia? Por que a gente celebra essa ceia? Por que todo mundo pode pegar? Talvez você tenha vindo de um contexto onde só algumas pessoas podiam se servir da ceia. Eu digo isso porque quando eu cheguei na CEPA, isso para mim foi algo que eu estranhei. A respeito da ceia ser liberta, ela ser liberada para todo mundo, para aquele que entende. E a gente vai olhar aqui e você vai fazer esse movimento junto comigo e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. E se por algum motivo Satanás roubou o seu coração ou o seu entendimento, hoje você será livre desse peso, dessa angústia e vai ser livre para celebrar esse momento tão especial que é a ceia do Senhor. Amém? Então, verso 23, lê aí comigo na NAA. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Esse é o primeiro ponto, é um memorial. Verso 25, do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Vamos até aqui.
Do verso 23 ao verso 25, eu quero que você faça o exercício comigo de olhar para trás. O que seria olhar para trás? Jesus ele traz aqui 2 pontos. Ele fala que isso seria um memorial. Então, toda vez que esse memorial ele fosse realizado, ele seria realizado em cima de uma aliança. E ele traz dizendo que é a nova aliança. Se essa é uma nova aliança, significa que existia uma velha aliança, uma outra aliança. E essa aliança ela está substituindo aquela antiga aliança. Certo? E o engraçado é que ele fala que é uma aliança no quê? Qual é o elemento que ele usa para simbolizar isso? O sangue. Porque se nós olharmos para trás, e nós vemos a história de Israel, como isso foi traçado, e você lê lá os últimos versículos do livro de Êxodo, você vai ver que Moisés ele tinha um problema. O problema que Moisés tinha ali é que eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam no deserto, ele tinha acabado de construir o tabernáculo, mas ele não conseguia entrar no tabernáculo na presença de Deus, por causa da glória de Deus. Quando as pessoas, os sacerdotes, eles tentavam entrar na presença de Deus, eles eram fulminados. Por conta do quê? Da impureza. E o judeu ele tem com ele 2 tipos de impureza, uma impureza física e uma impureza moral. E aí a gente vê que entre o livro de Êxodo e o livro de Números, existe um livro chamado Levítico. E é um livro que ele traz todo um manual de rituais, tanto para purificação do corpo, quanto para purificação, digamos assim, moral. Esse livro ele continha várias formas para as pessoas ficarem limpas fisicamente e moralmente e assim conseguirem entrar na presença de Deus. Porque qual é o problema? O problema não é nós termos pecados, nós estarmos impuros. O problema era entrar na presença de Deus de uma maneira impura. Aí o sacerdote era fulminado. Se a gente for examinar direitinho, tinha todo um rito para o sacerdote entrar lá no lugar santo dos santos do templo. Ele era amarrado com uma corda na sua cintura, ele tinha uns chocalhos, uns sinos para que fizesse barulho e ele ia lá fazer o trabalho dele lá dentro, mas se porventura ele fosse fulminado, os outros sacerdotes puxavam ele para fora pela a corda que era amarrada nele. Tudo isso porque ninguém poderia entrar no lugar santo dos santos. Ou seja, ninguém conseguia entrar na presença de Deus de uma maneira impura. Tudo isso nós estamos fazendo o exercício do quê? De olhar para trás. Para resolver esse problema de entrar na presença de Deus, Deus ele instituiu ali com Moisés algumas regras, alguns sacrifícios para que essa pureza, tanto física quanto moral, ela acontecesse. E, na maioria dos casos, era com a vida de um cordeiro, com a vida de um animal. Esse animal era levado na presença do sacerdote, o sacerdote fazia o sacrifício daquele animal, derramava o sangue daquele animal, e o sangue daquele animal era como um pagamento para Deus, para que a pessoa estivesse fisicamente limpa ou moralmente limpa. Então era através do sangue dos animais que essa antiga aliança acontecia. Certo? Aqui Cristo ele está dizendo que a nova aliança é através do sangue dele. Através do sangue de Cristo que foi vertido na onde? Na cruz do Calvário. Você cantou aqui. Você não cantou? Exatamente isso que simboliza essa nova aliança hoje. Esse suco de uva, ele significa o que para mim e para você então nesta manhã? O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Essa é a primeira observação que a gente faz olhando para trás. E por que tinha que ser um memorial toda vez que a gente se juntasse? Eu não sei você, mas eu já tive essa experiência com meu filho dele ficar perguntando para mim o porquê das coisas. E uma coisa que ele me questionou muito, ele está com 8 anos, ainda acontece, mas antes era mais, era a questão da ceia. E ele vinha, papai, mas por quê? Por que dá o pãozinho e o suco de uva? E aí lá vai eu explicar para ele. E eu explicava uma vez. E aí na outra vez que tinha ceia de novo, ele vinha com os novos questionamentos.
Mas por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? E é justamente isso que o memorial ele serve para mim e para você. É para lembrar, é para instruir, é para apontar para um significado. Se nós pegarmos o Antigo Testamento e examinarmos ali como funcionava, nesse livro de Levítico, aquela série de festas e rituais que aconteciam, todos eles eram simbólicos. E tinha que ser daquela maneira. Por quê? Porque o menininho lá, ele ia perguntar a respeito disso. Só trazendo um paralelo a respeito de Jesus e daquele animal que era levado para o sacerdote para ser abatido, nós conseguimos fazer aí vários paralelos a respeito disso. Vamos começar ali dos evangelhos até Gênesis, tá? Você vai me ajudar. Você lembra quando João Batista, ele é questionado a respeito se ele era o Messias? Alguns fariseus foram até ele, viram que ele estava batizando e perguntam, você é o Messias? Ele fala, não, eu não sou o Messias. Eu não tenho nem roupa para tirar as sandálias dele. Não, eu sou aquele que Isaías falou que viria anunciando ele, mas eu não sou ele. E aí de repente Jesus vem, e aí ele olha e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está fazendo alusão ao quê, meus irmãos? E ele está dizendo que Jesus era o quê? O cordeiro do sacrifício, lembra? Aquele cordeiro que o judeu tinha que levar até o sacerdote para o sacrifício de perdão dos pecados? Exatamente. Se nós formos um pouquinho antes, nós vemos ali Abraão. Abraão está com Isaac, Deus pede o filho da promessa, a joia dele, depois de velho, e eles estão subindo para o Monte Moriá, chega lá, Isaac não era bobo, né? Ele estava levando a lenha, ele viu que o pai dele estava levando o fogo, e aí ele fala, poxa, aqui tem a lenha, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? Onde está o cordeiro? E aí ele pergunta, papai, cadê o cordeiro? Abraão faz algo profético e fala, Deus proverá, meu filho. E aí está ali no momento do sacrifício, deita Isaac na pedra, e o que acontece? O anjo chega e fala, não, parou, acabou. E aí o que está lá preso? Um cordeiro preso entre a galhagem. E aí ele faz o sacrifício do cordeiro. Vamos recuar um pouquinho mais. Lembra em Gênesis, depois do pecado? Quando Adão e Eva é expulso do jardim? Qual é a última ação de Deus para eles? E olha, foi uma ação de benevolência, de graça, de misericórdia. Eles iam sair nus daquele lugar, e aí Deus fala, não, espera aí que eu vou fazer roupa para vocês. E o que Deus faz? Mata um cordeiro, e do cordeiro tira roupa para eles, e eles vão para longe da presença de Deus, mas com a simbologia do cordeiro morto. É isso que significa para nós. Essas e tantas outras passagens do Antigo Testamento apontam para quem? Apontam para Cristo. Apontam para o sacrifício perfeito. Por quê? Aquele sacrifício do cordeiro que o judeu tinha que levar na presença do sacerdote, ele tinha que ser contínuo. Ele não era definitivo. Então faria esse ano, e aí ano que vem ia ter que ter o cordeirinho e fazer de novo. E assim era continuamente. Porém, em Jesus Cristo, foi de uma vez por todas. Não há nada que nós possamos acrescentar a esse sacrifício que Jesus ele fez. Foi o sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Sabe outra diferença entre aquele do judeu e esse de Jesus? Aquele do judeu, que era feito uma vez por ano, e o sumo sacerdote pegava lá o cordeiro e ele sacrificava em prol de Israel, aquele lá era só para Israel. Jesus foi para o mundo inteiro. E aí se cumpre aquilo que Deus fala para Abraão, em Gênesis 12, em ti todas as nações serão benditas. Que coisa maravilhosa, isso acrescenta eu e você. Por isso que nós fazemos esse memorial hoje. Você consegue entender isso que vai a fundo? Claro, não temos tempo para esmiuçar mais isso,
Por isso que temos o CEPAL, e eu convido você toda sexta-feira, às 20h30, a gente está aqui, indo um pouquinho mais a fundo nessa palavra, aprendendo uns com os outros, é bênção demais. Então fica aí o convite, tá bom? Essa sexta-feira tem, hein? E vai ser muito especial, porque vai ser o encerramento aí de um ciclo que a gente está fazendo. Amém? Só que Paulo ele não para aqui. Paulo ele continua e ele nos mostra outra forma de enxergarmos também. Se você continuar aí o verso 26. Esse verso 26 ele fala assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí o exercício que eu quero que você faça comigo é olhar para frente. Você consegue ver uma promessa escatológica aí nesse texto? Até que ele venha. E ele vai vir. Ele vai vir. E enquanto ele não vem, nós realizamos esse cerimonial. Por quê? Você lembra que na noite que ele foi traído, ele começa a dizer uma série de coisas para os discípulos. Ele fala: olha, eu vou ter que morrer, mas eu vou ressuscitar. Quando ele está ali no Sermão do Monte, ele fala um monte de coisas que aconteceriam também. Ele diz que haveria guerra, nações contra nações, que filhos se voltariam contra os pais, e os pais contra os filhos. É só a gente abrir o noticiário e a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Crises de saúde, né? Pandemias e tudo mais, a gente vive isso nos dias de hoje. E aí eu pergunto para você, ele estava certo de tudo que ele prediz? A gente tem visto isso acontecer. Só que para a gente vai além, ele falou que voltaria. Ele falou: olha, estou indo, vou preparar lugar e eu venho. E aí eu te pergunto, você acha que ele vai errar nessa daí? Meus irmãos, ele vai voltar. Então quando nós nos reunimos para mostrar a nossa fé nesses elementos da ceia, celebrando este momento tão especial para nós, nós temos uma esperança. E a nossa esperança é aguardar ele, aguardar a volta dele. A gente não está aqui à toa. Nós estamos aqui fazendo um memorial apontando para algo que vai acontecer lá no futuro. E mais, abre aí comigo Mateus 26, 26. Só para ilustrar isso que a gente acabou de ver. Mateus 26, 26. O evangelista ele relata aqui para nós assim: ó, enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comam, este é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Olha o sangue da aliança aí, derramado em favor de quê? De favor de muitos, para a remissão de pecados. Lembra? O animal no Antigo Testamento, o derramamento de sangue dele era para quê? Perdão de pecados. O de Jesus também é para perdão de pecados. A diferença é que o animal lá tinha que ser feito constantemente. Com Jesus não, uma vez só. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Meus irmãos, olhar para o futuro para nós é entender que um dia nós estaremos na presença de Deus, sentados à mesa dele, e naquele dia ele voltará a celebrar esse momento tão especial conosco, a ceia do Senhor. Você consegue entender isso? Você já se imaginou? Eu gosto de filme. Eu não sou um, digamos assim, eu gosto, vai. A Daiane fala que eu durmo demais agora nos filmes, que está difícil assistir comigo, mas eu gosto de filme. E sabe uma cena que
me enche os olhos assim, eu falo, nossa, que legal isso. E aí eu faço paralelo com essa mesa lá no céu. Você assistiu Harry Potter? Já assistiu Harry Potter? Você não é tão crente assim. Eu já assisti, você também já assistiu. Já assistiu Harry Potter? É um filme, irmão, calma. Você lembra da mesa, do banquete? Pô, toda mesa, né? Todo filme tem uma mesa lá. Eles estão tudo sentados, enfileirados na mesa assim, aí de repente o Dumbledore bate palma assim, aí né? A mesa sai enchendo de coisa assim. Você não fica com fome assistindo aquele filme? Que eu tenho fome quando assisto aquele filme, me dá fome na hora, instantâneo. Porque é tão suculenta as coisas que tem ali na mesa, você fala, nossa, um pernil assim, ó, desse tamanho, inteiro. Pô, meu, se um filme consegue me passar essa emoção, quem dirá aquela mesa? Essa mesa do reino, essa mesa que você vai participar lá. Eu quero olhar para o lado, meu irmão, e ver você nessa mesa, né? Vai ser divino, cara. E isso é o que a gente tem que olhar para frente. Existe uma esperança para nós. Existe uma promessa para mim e para você na ceia do Senhor. E por último, e não menos importante, eu queria que você agora olhasse para dentro de você. E aí a gente vai continuar o texto aqui. Verso 27. 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Por quem? Pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, aqui ele está falando da festa do ágape. Se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for aí. O que eu entendo nessa parte quando Paulo ele traz a responsabilidade de cada pessoa ali na igreja de Coríntios olhar para dentro de si mesmo e fazer esse exame? Existe uma frase de João Calvino que eu acho muito interessante nessa parte, porque eu não sei você, toda vez no culto de ceia, que é esse momento de reflexão ali, durante os louvores, que eu já começo a entrar numa atmosfera de adoração, até antes, de manhã, quando eu acordo e estou me arrumando para vir para a igreja, eu sempre me sinto um miserável, não sei vocês. Porque eu acho que não vai ter o dia que eu vou chegar aqui e vou falar, olha, esse mês foi tudo certo. Esse mês eu não pisei no calo da Daiane, esse mês eu não fiquei bravo com o meu patrão, esse mês eu fiz tudo certinho. Eu acho que nunca vai ter esse mês para mim. Então eu sempre me sinto indigno, pastor. Eu nunca me sinto digno de me servir da ceia. Só que aí eu lembro do que João Calvino disse certa feita, e eu gravei essa frase, eu guardei para mim porque ela é demais. E ele disse assim, ó, a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Sabe quando você é digno de participar da ceia? Quando você percebe que você não é digno. Quando você percebe que se não for a graça e a misericórdia de Deus, cara, nós não participaríamos. Porque essa aliança, essa nova aliança feita em Jesus, poxa, imagina, o ser humano errou contra Deus. Aí o salário do pecado é o quê? A morte, alguém tinha que morrer, certo? E aí Deus olha e fala assim, olha, não vai ter lá quem faça pagar
essa culpa. Mas aí o próprio Deus desce e ele morre por nós. E ele paga. Foi isso que ele fez. Você entende que nessa aliança, ela é como se tivesse um lado só. É só Deus. Como a pastora disse hoje, é só por Ele, não é por nós. Porque se dependesse da nossa parte, meu irmão, não dá. Entende? Então a nossa dignidade é reconhecer, ter consciência de que nós não somos dignos. Se não é o sangue de Cristo em nós, nada poderíamos fazer. E é por isso que quando Deus ele olha lá do céu e olha para a gente, Ele não enxerga o Wellington, Ele enxerga Cristo. Quando Ele olha para você, Ele não enxerga você, Ele enxerga Jesus. E glória a Deus por isso. O segundo ponto nessa questão de olhar para dentro é que Deus ele não me institui juiz sobre você. Porque o texto diz o quê? Examine o homem a si mesmo. Então, imagina, se fosse depender de mim, eu não tomaria, então imagina você. Entende? Que eu ia falar assim, não, se eu não tomo, a Daiane também não toma. A Daiane não toma, o Éder também não vai tomar não. O Maurício, Você entende isso? Então, esse momento da ceia, Deus ele não nos institui juiz de ninguém, a não ser de nós mesmos. Olharmos para dentro e a gente vai ver que não existe dignidade. Mas sabe o que tem que acontecer comigo e com você para a gente não participar indignamente? Porque participar indignamente seria não entender esses dois movimentos anteriores, que é olhar para trás, entender como era e o que Cristo ressignificou nessa aliança, e olhar para frente para saber que existe uma esperança, certo? Essa vida que a gente leva aqui, ela é passageira, meus irmãos. Se você não tem os olhos mirados no além, naquilo que será na glória, você está perdendo tempo ou você está brincando de igrejinha. Porque todo crente ele tem que entender que não é aqui, não é agora, mas é lá e além. Você lembra quando Jesus ele fala para Pedro? Pedro passa a noite inteira lá pescando. E aí Jesus fala assim, não, sobe no barco, vai lá de novo. Pô, Pedro teria um monte de razão para falar para Jesus, falar, Jesus, não tem peixe no mar agora, o peixe está lá de madrugada, o senhor faz casa, o senhor faz tenda, e eu sou o pescador. Só que aí Pedro fala, não, eu vou, mas eu vou por causa da tua palavra, dessa ordem que o senhor está dando aí. Então é porque o senhor disse que eu vou. Mas ele sabia que, como pescador, naquele momento não teria peixe, seria improvável ter peixe, mas aí ele vai. E aí chegando lá, o que acontece? É tanto peixe que o barco quase afunda, não é? Você lembra da reação dele quando ele volta para próximo de Jesus? Ele se joga no chão e diz para Cristo, não chega perto de mim, porque eu sou pecador. Porque ele entende a grandeza de Cristo ali. Ele entende que ali não era um homem comum. E aí o espírito dele tremeu. Outro personagem que me foca bastante nisso é quando Isaías. Lembra de Isaías, quando ele tem a visão que ele está dentro do templo? E Isaías, ele examinando ele mesmo, ele sabia que ele era indigno. E ele olhando para dentro, ele falava, nossa, eu estou perdido. Por quê? Porque ele se via dentro do templo, lembra lá, com Moisés? Dava para chegar impuramente lá, perto de Deus? Ia ser fulminado, certo? E aí Isaías, ele tem a visão de que ele estava dentro do templo, e ele via a glória de Deus, e aí ele pensa, pô, estou perdido, vou morrer. Porque eu estou impuro, na presença de Deus eu vou morrer. E aí ele morreu? Não, porque na visão dele, ele vê um querubim,
O querubim pega uma brasa do altar e toca aos lábios dele e ele se purifica. Qual é o movimento que acontece ali, meus irmãos? Ele estava impuro e ele sabia disso. Ele fala: ai de mim, que sou homem impuro, tenho um lábio impuro e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele sabia de como ele era pecador. Só que a brasa do altar, ela faz o movimento contrário. Lembra que tinha que se purificar para entrar no altar primeiro? Na visão de Isaías, não. A purificação, ela sai do altar e purifica Isaías. Essa brasa, a gente pode dizer que ela figurava quem? Jesus. Ezequiel também teve uma experiência legal a respeito do templo, e a visão dele era de que do templo saía água, e essa água ela virava uma torrente, essa torrente virava um rio, e na onde essa água pegava, tudo criava vida. Meus irmãos, através de Jesus, a glória ela deixa de estar dentro do templo e ela avança o mundo. E aí o que Jesus diz é que aqueles que forem iguais a ele serão como rios de águas vivas. Olha que maravilha. Então, quando nós olhamos para trás, nós enxergamos que somos indignos, mas a consciência de que nós somos indignos, através do sangue de Cristo, nos torna digno de participar deste momento, porque não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. E nós entendemos também que Deus ele não nos faz como juiz do nosso próximo. Amém?